pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, pessoal da agronomia. Dessa vez vai ser um vídeo um pouco diferente, tá? Porque eu vou falar sobre como uso um equipamento aqui, que é o planímetro. Só que como eu não tenho esse equipamento, né, eu tive que fazer o vídeo usando fotos de uma das aulas práticas com ele, tá? Então espero que entendam a minha dificuldade aqui. Então vamos começar, né? O que é o planímetro, né? Aqui tem uma foto de uma parte dele, que é a parte principal, que tem o contador e o braço de medida e a lupa, que é onde nós vamos caminhar ao longo do perímetro. E aqui tem o braço, que daqui a pouco a gente vai aparecer em outra foto aqui. Então é só para mostrar. Inicialmente, qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber? Junto com o planímetro vem sempre uma tabela como essa aqui, que é para fazer a sua calibragem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar o número da serial. Beleza? Como a gente verifica o número da serial? Na parte superior está aqui, ó, serial number. Então nesse caso aqui, ó, 35902. No verso do seu planímetro, se você virar ele de ponta por trás, vai estar lá o número da serial dele. Então esse número tem que bater com esse número aqui. Se não bater, a calibragem vai estar incorreta. Beleza? Então a primeira coisa é verificar o número da serial. Feita a verificação do serial, nós vamos partir para a calibragem. A calibragem, primeira coisa de tudo, né? Segurar o planímetro pelo corpo dele, tá? Evitar segurar pelo braço, porque isso pode ocasionar, durante a sua regulagem, sem querer deslocar ele. Então é sempre interessante segurar pelo corpo, pela parte preta aqui representada. Depois disso, a primeira coisa é verificar se ambas as travas estão soltas. Que travas são essas? São essas duas aqui, ó. Essa trava, essa daqui eu vou chamar a primeira trava, e a segunda trava, que é essa aqui, ó, que fica na parte da frente, logo acima do contador, tá? As duas travas, isso não é de praxe, na hora de guardar o equipamento, as duas têm que estar soltas, mas é interessante fazer essa verificação. Verifique se as duas estão soltas, beleza? Próximo passo, escolher o tamanho do braço. Lá na planilha, vocês podem reparar que tem duas colunas, uma com um braço maior e um braço menor. Essa medida aqui está de acordo com a régua, tá? Que está aqui, ó, essa régua que a gente vai fazer a leitura. Como eu vou escolher isso? Para desenhos pequenos, por exemplo, que cabe uma folha A4, por exemplo, posso usar o braço menor. Para desenhos maiores, eu vou ter que usar o braço mais comprido. Eu vou fazer um exemplo aqui para o braço comprido, tá? De 149,2, porque ele tem o decimal que eu quero mostrar como é que faz a regulagem com a decimal. Então a primeira coisa, escolhi o tamanho do braço, vou usar o braço de tamanho maior. Eu vou calibrar a parte inteira da medida. O que é a parte inteira? Qual que é o número? Ó, tem a parte inteira, que é 149, e a parte decimal, que é o 2. Então a parte inteira é 149. Como eu vou calibrar isso? 149, 14 e 9. Ó. Cada número desse aqui, gente, esse número aqui está em milímetros e aqui está em centímetros. Então, 149 milímetros é 14 centímetros, 14,9. Então, ó, 14 mais 9 traços, 149. Eu bato o número com o zero desta reguinha aqui que aparece saindo embaixo. Beleza? Então eu bato aqui o 149 com o zero, tá? O mais perfeito que vocês conseguirem. Essa é a medida da parte inteira. E depois calibrar a parte decimal. Qual que é a parte decimal? Ponto 2. Para calibrar a parte decimal, eu tenho que alinhar o segundo traço depois dessa medida, então é 149, né? Mas conta mais dois traços, portanto é o 151. Eu tenho que alinhar com o segundo traço de baixo, entenderam? A decimal é 2, então eu alinho o segundo traço com o segundo traço. Se fosse 3, terceiro traço com o terceiro traço. Como ficaria? Assim, ó. Reparem que já até deslocou, ó. 149 está aqui, lembra que ele estava olhando no zero, ó. Eu contei 1, 2, segundo traço, ó, que é o 151, com o segundo traço de baixo, ó. Esses traços estão alinhados. Reparem, aqui não está, ó. Segundo traço alinhado. Com isso eu garanto que esse zero está batendo no ponto 2. Então essa medida do braço do zero para cá é 149,2. Entenderam?
Se fosse qualquer outro número decimal, é só pegar o traço correspondente. Se fosse 0,5, o quinto traço além da medida, com o quinto traço embaixo, e assim por diante. Beleza? Depois disso, fez essa calibração, nós vamos travar a primeira trava. Trava essa aqui, ó, essa aqui que está nessa parte preta isolada aqui. Trava essa aqui, ó. Travou, essa aqui continua solta, hein? Trava somente essa. Depois faz o ajuste fino. O ajuste fino é feito com essa... esqueci o nome aqui. Com essa arruelinha aqui, ó. É só você girar ela, que provavelmente quando você travou aqui, ela vai ter se deslocado na régua, beleza? Então você faz um ajuste fino para trazer para essa posição aqui, ó. Novamente, para trazer nessa posição, tem que permanecer nessa posição. E aí você trava a segunda trava, que é essa aqui agora. E finalmente a sua calibragem está finalizada, com as duas travas já travadas. E agora nós partimos para a leitura. Como eu faço a leitura? Primeira coisa, fixar o braço, que é a segunda parte do equipamento, tá? Aqui, o pessoal que trabalha, ela tem uma agulha que você finca, né, no plano de trabalho. Aqui, como a madeira era de fórmica no momento, a gente utilizou fita crepe para fixar, beleza? Essa parte aqui é imóvel, tá? Isso aqui ele gira, vai girar em torno disso aqui. Esse braço gira em torno, tá? Então essa parte aqui é fixa, esse bulbo aqui. E depois de fixar o braço, fixar o papel. Tá? O papel não pode se mover. E é interessante fixar porque você vai deslizar o equipamento por cima dele e, claro, ele vai deslocar junto, né, se não tiver uma superfície lisa. Depois de fixar o papel, nós vamos juntar as duas partes do equipamento. O braço com a parte principal, que tem o contador. Como é que a gente vai juntar? Tá vendo esse pino aqui, ó, com uma bolinha na ponta? Você vai colocar ele dentro desse orifício que tem aqui na parte de cima, logo acima do contador também, de modo que ele fique desse jeito, tá? E assim nós vamos ter uma situação desse tipo, ó. O braço inserido e você vai ter uma articulação. Isso aqui vai formar uma articulação de modo que você possa percorrer a área, beleza? Juntou as partes do equipamento. Outro detalhe que tem que prestar atenção. Você tem que posicionar o braço em cima do papel de modo que essa parte aqui, que tem o contador, ela não passe por nenhum obstáculo, por nenhum relevo, como por exemplo a borda da folha. Tá? Reparem que aqui, ó, eu consigo percorrer esse desenho aqui, modelo, de modo que essa parte aqui não suba na folha e nem esbarre em nada. Por que isso? Se vocês lembrarem da primeira foto, da foto em que eu mostro a parte do verso, ó, o contador ele funciona por atrito mesmo. É totalmente mecânico o funcionamento do planímetro. Então isso aqui, se você tiver um solavanco na superfície de trabalho, obviamente que vai ter um erro na leitura, tá? Isso inclusive vai ser motivo para um outro detalhe de cuidado com o equipamento. Aí a próxima etapa, então, junto ao equipamento, é posicionar a lupa no início do desenho, tá? Então vamos supor, vou começar o desenho aqui, ó, tá vendo esse quadrado aqui, ó? Vou começar a leitura desse desenho, desse perímetro. Eu posiciono esse centro aqui, ó, da lupa sobre esse ponto. Então, a primeira coisa é posicionar a lupa nesse ponto. Depois disso, apertar a chave para zerar o contador. Essa chave aqui localizada na lateral do equipamento, ela serve para zerar o contador, de modo que aconteça isso, tá? Fique aqui no zero, e esse zero o zero da esquerda conhecido como o zero da direita, tá? Para isso tem que prestar atenção, justamente pelo fato do contador ele ter contato com a mesa, na hora que for apertar a chave, ó, levantar ligeiramente o equipamento para desencostar o contador da mesa, para que você possa apertar e ele se deslocar livremente. Acontece quando uma pessoa coloca na mesa sem levantar e apertar, de danificar o contador. E aí fica descalibrado o equipamento, é necessário fazer um ajuste manual na hora. Isso, além de tomar tempo, corre o risco de ocorrer uma imprecisão na leitura. Então, isso danifica o equipamento, pessoal. Então, levanta um pouquinho
com a mesma mão, né, uma mão segurando a lupa, com a outra mão só dá uma levantada no equipamento e aperta a chave para zerar. Beleza? Tomando esse cuidado. Feito isso, verificou isso aqui, posicionou, zerou, bonitinho, vai começar a leitura com isso aqui, ó, tudo zerado. Vai percorrer o perímetro do desenho, mantendo o máximo possível o centro da lupa por cima da linha, tá? Assim, ó, mantendo assim o tempo todo, o máximo possível, para que haja precisão na leitura. Depois que você terminar de percorrer o perímetro, voltou ao ponto de origem, realizar a leitura. E para isso agora a gente vai simular aqui algumas leituras, tá? O que pode acontecer. Como fazer a leitura nesse equipamento. A gente faz a leitura encontrando 4 medidas, 4 números, desculpa. Então a gente precisa de 4 números. Vamos fazer a leitura desse primeiro aqui como exemplo. Vou fazer uns 3 exemplos aqui, ó. Vamos supor que você terminou o desenho e aconteceu isso. Apareceu isso para você. Como é que você faz? Qual que é o primeiro número? O primeiro número é feita a leitura neste relógio maior. Tá? Começa sempre no relógio maior. Reparem que o ponteiro está entre 0 e 1. Outro detalhe, pessoal. A leitura do desenho tem que ser feita no sentido horário, tá? Sempre no sentido horário. Se fizer no sentido anti-horário, o contador ele vai para trás. Então isso vai obviamente a leitura não funciona corretamente. Então você tem que fazer a leitura no sentido horário, sempre no sentido horário. Beleza? Voltando aqui para o contador. O ponteiro está entre 0 e 1. Então a gente vai sempre ler para o menor número. Se está entre 0 e 1, o menor número é 0. Então o primeiro número nosso aqui é 0. O segundo dígito é encontrado aqui, ó. O 0 da esquerda, vou girar a figura aqui para mostrar melhor. O 0 da esquerda, ele está batendo entre quais números maiores da direita? Reparem que aqui tem o 0, 1, depois vem o 2 aqui. O 0 da esquerda está entre os números 0 e 1 da direita. Então, novamente, vale a regra do menor. Se está entre 0 e 1, o segundo número é 0. Terceiro dígito vai ser feito da seguinte forma. A quantidade de traços do lado direito que estiver entre o menor número e o 0 que o definiu. Então, entre o 0, que é o menor número, e o início, né, da escala do lado esquerdo, nós temos 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que o quinto traço ainda está ligeiramente abaixo do 0. Então nós temos 5 traços. Então aqui o dígito é 5. E por fim o quarto dígito, que vai depender de um golpe de vista bem legal. Você vai ter que procurar qual o traço acima do 0 que está o mais perfeitamente alinhado com qualquer traço do lado direito. Então, se a gente olhar aqui com atenção, vamos perceber que o melhor traço, ó, reparem aqui, ó, esse traço aqui está ligeiramente acima, aqui ele já deu uma caidinha e aqui já caiu mais. Os outros podem reparar que está tudo desalinhado. O melhor traço alinhado é o primeiro traço. Ó. Reparem que ele é o mais alinhado com a lateral. Então, o último dígito vai ser o 1, porque é o primeiro traço. Isso aqui é da escala de Vernier, pessoal. Beleza? Vamos simular aqui com uma outra situação. Por exemplo, aconteceu isso aqui. Ó. Uma outra situação completamente diferente. Qual vai ser o nosso primeiro dígito, pessoal? Primeiro dígito, leitura no relógio maior. Está entre 0 e 1, o primeiro dígito é 0. O segundo dígito, o 0 da esquerda, está batendo entre quais números? Entre o 4 e o 5. Portanto, vai ser 4, valendo a regra do menor. O terceiro dígito, feita a leitura entre o menor número e o 0, que está batendo aqui. Ó. Então, acima do 4, até chegar no 0, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 traços antes de chegar no 0. Portanto, aqui é 8. E o quarto dígito, o mais alinhado aqui possível, vai ser o segundo traço. Ó. Reparem que o primeiro ainda está ligeiramente acima, o segundo está perfeitamente alinhado com esse traço aqui, e o terceiro já está abaixo. Então, vai ser o nosso segundo, vai ser o número 2. Essa é a leitura no segundo caso. Vamos ver mais um caso para treinar, né? Vamos fixar bem isso aqui, que é a parte crucial. Nosso terceiro caso aqui, que agora é bem mais distinto, né? Lá. Leitura no primeiro relógio,
está entre os números 1 e 2, portanto o número aqui é 1. O segundo dígito, o 0 está batendo está abaixo do 8, né? Olha lá, e aqui tem o 7, está escondidinho aqui, então é 7. Ele não chegou no 8, reparem que ele não chegou no 8, então é 7. Terceiro dígito, bom, está abaixo do 8. O 7 daqui tem 9 traços, né, pessoal? Porque tem 9 mais 1 já chega no 8. Então tem 9 traços entre o 7 e o 0. Então, 9. E por fim, o quarto dígito. Vamos procurar quem está bem alinhado aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É o oitavo traço, ó. Reparem que o sétimo está ligeiramente acima, o nono está ligeiramente abaixo. Então aqui, ó, o oitavo está perfeitamente alinhado. Então aqui é 8. E essas são as leituras, pessoal. Beleza? Como é que a gente vai converter essas medidas? Agora que a gente vai ter que olhar lá naquela tabelinha. A gente escolheu o braço de unidade, o braço mais longo, certo? Aí nós temos que olhar a nossa escala no desenho. Vamos supor que eu trabalhei com um desenho de escala 1 para 500, por exemplo. Meu desenho, né, o desenho que eu medi, estava para 1 para 500 a escala. E eu usei o braço de comprimento maior. Então, o braço de comprimento maior com 1 para 500, eu vou multiplicar a minha leitura por 2,5. Beleza? Então, ó, 0,51, por exemplo, fiz a leitura lá, 0,51 vezes 2,5, que vai ser igual a 127,5. Como é que eu digo isso na calculadora, gente? 0,051 nada mais é do que o número 51. Então, é 51 vezes 2,5, 127,5 metros quadrados, tá? Já sai em metros aqui a medida, beleza? Isso também vocês podem reparar aqui na própria planilha, ó. Quando você usa uma escala dessas primeiras aqui, ó, a medida sai em centímetros quadrados, de tão pequena que é. E depois a gente já sai a medida em metros quadrados. A mesma coisa valeria para os outros, ó. Eu fiz com a leitura do braço menor, usando uma escala 1 para 500, 2,5, que vai dar 1.205 metros quadrados, certo? 482 vezes 2,5. Vamos supor que eu fiz essa leitura aqui num desenho que tinha uma escala 1 para 20.000, por exemplo. Braço maior, 1 para 20.000, 4.000 metros quadrados vai ser o meu fator de conversão. Então, 4.000. Isso vai dar 7.192.000 metros quadrados, pessoal. Então essas acabam sendo nossas medidas. Essas duas aqui foram feitas na escala de 1 para 500, aí usou a constante 2,5, e essa aqui foi feita na escala de 1 para 20.000, que usou daí a constante 4.000, conforme a tabela de calibração do seu equipamento. Ok, pessoal? Eu espero que tenha ajudado pelo menos a entender como é que funciona a calibragem e a leitura do equipamento, tá? Me desculpe novamente por eu não poder mostrar isso em vídeo como eu costumo fazer, porque eu não possuo equipamento em mãos. Então eu aproveitei para tirar essas fotos e poder pelo menos fazer um videozinho aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários aí alguma dúvida, algo que eu não tenha explicado direito, beleza? É isso aí, pessoal. Até a próxima e valeu!